Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do Fundamento de Gerenciamento de Projetos. Esse daqui é abordagens lineares. Então vamos falar o que são esses métodos lineares de gestão de projeto, ok? Para isso a gente vai fazer uma breve história, os principais conceitos disso daí, para que vocês acompanhem exatamente de onde vem isso daí. A palavra, o conceito linear, ele remonta desde os primórdios, que acredita-se que inúmeros projetos aí no mundo antigo seguiram os métodos lineares. Linear é um conceito que se dá para projeto em linha, ou atividades em linhas, ou atividades que uma atividade, ou um procedimento, ou uma regra segue a outra. Temos projetos que a gente acredita que foi feito utilizando metodologias lineares, como Fórum de Alexandria, o Mausoléu de Halicarnasso, Jardim Suspenso da Babilônia, a Estátuas de Zeus, o Templo de Artemis, Colosso de Rhodes e a Grande Pirâmide de Gizé. Mas ok, então acredita que esses projetos foram feitos seguindo metodologia linear, Então a própria base, que as pirâmides, que é conceituada dessa forma, que foi colocado um tijolo na ordem de outro tijolo até construir totalmente a pirâmide. Então esse é o conceito, quando fala modelo linear. Não se sabe quanto tempo esse projeto tomou, quanto de recurso ele adotou, só sabe que foi um projeto bem longo, qualquer um desses projetos que eu coloquei. Temos outros projetos lineares, sim, construção civil hoje, quando você faz uma ponte, rodovias, muitos projetos até hoje utilizam o conceito de linearidade. Não é um conceito ruim, não é um conceito inadequado, não é um conceito melhor, então a gente tem que, primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que em nenhum momento, quando a gente falar de metodologias ou abordagens lineares, iterativas ou ágeis, nenhuma delas é melhor ou pior do que a outra. É fundamental que você entenda isso, que essa metodologia é melhor, aquela metodologia é melhor. Não, cada metodologia fica mais adequada a um determinado produto, a um determinado serviço, mas uma substitui a outra, desde que você saiba utilizar qualquer uma dessas metodologias, elas são bem utilizadas em qualquer cenário. Vamos começar por uma coisa básica, que é o ciclo de vida para projetos, ok? Então nós temos lá, lembra quando eu falei naquele slide mostrando sobre as prioridades e necessidades e limites organizacionais? Então basicamente é isso, é a tua gestão de portfólio. Então você tem lá as metas organizacionais, passando aí por problemas, necessidades, desafios, oportunidades, portfólio, programas e projetos. Uma vez que você tem esse critério definido de seleção de projetos, que você sabe como selecionar de um conjunto grande de projetos, qual projeto fazer, ok, você está com o seu projeto selecionado, os seus projetos selecionados. A partir daí, cada um deles vai tomar uma fase de conceito, uma fase de planejamento, uma fase de implementação e uma fase de encerramento. Ok? Então isso seguindo processos normais, independente de qual metodologia, abordagem você está usando, você vai ter que conceituar, vai definir as necessidades, você vai ter que planejar, você vai ter que fazer a implementação de etapas e fases e propriamente dito você tem que encerrar esse projeto. Daí você pode utilizar ou uma metodologia iterativa, ou uma metodologia linear, ou uma metodologia ágil. No caso aqui, abordagens, abordagem linear, abordagem interativa e uma abordagem ágil. Você pode usar qualquer uma dessas abordagens e qualquer um dos sistemas dentro dessas próprias abordagens e aí o resultado sempre é ou um produto que vai entrar em operação, um produto que vai estar em produção, um protótipo, por que não? Um modelo, um produto, um serviço, um resultado, uma fase, uma etapa, ou seja, vai ter uma entrega. Essa é uma palavra que é utilizada largamente na gestão de projeto, entrega. Entrega é tudo aquilo, todo o resultado, fase ou etapa que sai do planejamento e vai para a operação. Então você tem algumas entregas durante a gestão de projeto, alguns resultados durante a gestão de projeto. Então a gente utiliza muito a palavra entrega para definir isso daí. O que basicamente representa então o ciclo de vida do projeto? E qual trabalho deve ser feito em cada fase. Então você vai definir basicamente o que deve ser feito em cada uma das fases, ter uma visão do que vai estar sendo feito. Então o ciclo de vida do projeto, ele vai apontar, estamos no planejamento, estamos na iniciação, estamos na execução, então o que deve ser feito. Quando as entregas devem ser geradas, em que momento cada uma dessas entregas deve ser gerada. Então as fases, entre uma fase e outra, o que deve ser
transferido, o que deve ser produzido em uma fase e outra. Quem deve estar envolvido em cada uma dessas fases, né? Quais são as pessoas diretamente envolvidas, responsável direto pela atividade, suporte. Então o ciclo de vida vai te mostrar isso daí. E não menos importante, como controlar e aprovar cada fase, porque é importante você controlar, saber se está seguindo um cronograma, que nós chamamos isso de baseline, né? Se está seguindo uma linha de base. Então eu tenho que acompanhar essa linha de base e fundamentalmente quem aprova, ok, o produto ficou pronto. Quem aprova isso, quem fala ok, pode entregar, considere pronto, vamos para a próxima fase e aí continua. Então o modelo básico da gente falar de um ciclo de vida, essa curvinha bonitinha aqui, mostrando as fases iniciais, as fases de preparação, as fases propriamente ditas de execução e as fases de encerramento. Então esse é um ciclo de vida, né, normal, né, de um projeto. Então, no início do projeto aqui, a fase de planejamento, o maior esforço nas fases de execuções e depois a entrega final do projeto, sendo limitado no tempo, com começo claramente definido e fim claramente definido. Então, essas são as variáveis aí que a gente tem um projeto e elaborado progressivamente. Então, à medida que eu estou executando uma atividade aqui, eu já tenho a visibilidade do que está acontecendo aqui. No momento que eu estou aqui, eu tenho uma visibilidade aqui. No momento que eu estou aqui, eu tenho uma visibilidade aqui. Isso é o planejamento em ondas sucessivas, né, que é importante da gente entender aí. Então, ciclo de vida do projeto fornece orientação sobre a ordem das atividades do time. A equipe tem que saber, né, em que ordem as coisas vão ocorrer para que a equipe não fique perdida e não fique todo mundo e agora, e agora, e agora. Tipo que nem você assiste Masterchef, que eu faço agora na cozinha, então tem que ter essa orientação. Especificar qual procedimento, ferramenta, técnica, processo que deve ser melhor e adequadamente utilizado durante cada uma dessas etapas. Então isso é fundamental. Orientar as tarefas individuais e da equipe. Então assim, o que cada um tem que fazer e como equipe, como isso tem que ocorrer. Então é fundamental isso. E por fim, ter critérios de monitorar e medir cada uma dessas etapas. Então isso é super importante dentro do ciclo de vida de um projeto. Ok? Então estamos falando então de ciclo de vida das metodologias lineares, né, como elas seguem, né? Então você vê muito palavra procedimento, você vê muito tarefa, você vê muito individual, como monitorar, porque uma preocupação muito grande com as metodologias lineares está realmente no controle, né? Porque a metodologia linear tende a ser um pouquinho mais extensa do que as outras metodologias. Não estou falando que isso é uma regra, isso é uma tendência. Se não for bem orientada e não for bem monitorada, essa tendência é uma tendência natural. Vocês lembram de uma imagem que eu coloquei lá atrás, falando de metodologias e abordagens e tal? Por que eu coloquei essa imagem naquele momento? Porque agora é um momento muito importante. Você tem o gerenciamento do projeto, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Qual é a sua estratégia para gerenciar o projeto, né? Qual conjunto de ferramentas você tem para gerenciar um projeto, né? Quais conhecimentos você tem para gerenciar um projeto, ok? Dentro desses conhecimentos, ferramentas que você tem, habilidades que você tem, normalmente você vai adotar um método ou uma metodologia para gerenciar o projeto. Então você sabe que aquele projeto, a melhor metodologia, a melhor abordagem, o melhor conjunto de ferramentas é tal ferramenta. Então você vai utilizar uma matriz RACI, você vai identificar quem são os seus stakeholders, vai ver quais stakeholders são bloqueadores, quais stakeholders não são bloqueadores. Então você vai fazer uma análise de risco, uma análise qualitativa, uma análise quantitativa. Então você vai usar algumas ferramentas, vai fazer entrevistas, vai fazer reuniões, vai usar uma técnica de Delphi. Então você vai usar algum conjunto de ferramentas para fazer a execução o gerenciamento desse projeto. A isso nós vamos dar o nome de o seu sistema. Sistema, então, para que a gente traduza isso, são elementos interdependentes, né? Elementos aí interdependentes, né? Organizados de alguma forma, então são interdependentes organizados de alguma forma e tendem a alcançar um objetivo. Então, quando a gente fala de um sistema, por exemplo, sistema sanguíneo, sistema respiratório, sistema digestório, um sistema computacional, é um conjunto de partes interdependentes, né, que elas são conectadas de uma forma ou outra, gerando um todo, e esse todo alcança um determinado objetivo. A isso nós chamamos de sistema. O que eu quero dizer com sistema propriamente dito? Que são
as ferramentas ou os métodos, as metodologias que você usa para gerenciar o projeto. Então você pode usar uma metodologia linear, o famoso waterfall, né? Você pode utilizar uma metodologia iterativa ou espiral, né? E você pode utilizar uma metodologia ágil para gerenciar o projeto. Então qual é o sistema que você está usando? Eu estou usando Scrum. Então você está usando uma ferramenta, né? Uma abordagem ágil. Qual que você está usando? Estou usando o modelo do PMI. Então você está usando um modelo waterfall. Aqui no caso eu estou falando de waterfall puro, tá? Não waterfall utilizado nos dias de hoje. Tudo bem? Do outro lado disso, você tem um conceito de gestão de projetos, né? Gestão de projetos. Estou fazendo gestão, já estou olhando o todo, as interfaces que meu projeto tem, o relacionamento que meu projeto tem com o negócio, o relacionamento que meu projeto tem com outros stakeholders. Então, estou tendo uma visão mais alargada. Aí, eu vou ter que usar um conjunto de metodologias ou um conjunto de métodos. Não só uma ou outra ferramenta vai ser o suficiente para gerenciar. Eu vou ter que usar um conjunto de ferramentas, eu vou ter que até resgatar ferramentas de negócio, sei lá, uma análise SWOT, uma curva de inovação, ou uma análise de viabilidade de produto, que são ferramentas que não são nativas da gestão de projeto, mas são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento aí do meu produto, o desenvolvimento do meu serviço. Então eu vou utilizar um conjunto de métodos ou um conjunto de metodologias. Quando eu utilizo um conjunto de métodos ou um conjunto de metodologias, ou eu agrupo determinados métodos e determinadas metodologias, então eu estou falando de uma abordagem. Então, no caso de uma abordagem ágil, eu utilizo um pouco do Lean, eu utilizo um pouco do Scrum e eu utilizo um pouco do XP. Então, eu estou fazendo o que? Eu estou fazendo uma abordagem, eu estou usando algumas ferramentas mais alargadas de gestão de projetos para efetivamente alcançar o meu objetivo. E aí, então, quando eu falo de abordagem, eu tenho abordagem linear, abordagem iterativa e abordagem ágil. Ok? Então, uma abordagem ágil significa que eu estou utilizando não apenas um sistema ágil, mas mais de um sistema ágil. Quando eu estou usando uma abordagem linear, eu não estou usando apenas um waterfall puro, estou usando um waterfall mais alguma outra coisa. Então, dentro disso, nós temos então as metodologias lineares, as abordagens, né? As abordagens lineares, as abordagens iterativas e as abordagens ágeis, tá? Uma abordagem ágil. Só que essas abordagens elas têm características, ok? Quais são as características de uma abordagem linear, por exemplo? A abordagem de uma metodologia linear é que ela é linear, ok? Ela é por fase, então a linear eu tenho requerimento, implementação, verificação. Ela é preditiva, porque você consegue ver no tempo o que acontece, e ela é uma metodologia estruturada. Ok? Você consegue ver desde o teu momento de requerimento até o teu momento de produção ou operação. Então, ela é uma metodologia estruturada. Porém, se eu estou dizendo que ela é uma metodologia por fase, por que não dizer, então, que ela é uma metodologia por estágio? Também ela é estagiada. Acho que fase e estágio, nesse aspecto, são bastante similares, são características que você tem. O estágio de aprovação também dentro da metodologia linear, de uma fase para outra, verificações ou validações ou aceites. Então, isso são estágios também reconhecidos, né, como fase. Ok? Uma metodologia ágil. Quais são as características de uma abordagem ágil? As características dela é que a abordagem ágil, ela é normalmente adaptativa. Nós vamos entrar com bastante detalhe nessas metodologias. Ela é ágil, ok? Ela é incremental, ou seja, à medida que eu vou evoluindo, eu vou adicionando ferramentas, que são as metodologias iterativas, e ela é iterativa, né? Ela interage um processo com outro processo. A principal característica dela é ser incremental e interativa, por isso que ela é chamada de ágil. Você tem que ter essas duas características, incremental e ágil, para ser chamada, então, de metodologia ágil. Senão, se ela não for incremental e iterativa, ela não é uma metodologia ágil. Ok? E aí, por fim, as metodologias, e se eu estou falando do ágil também, como adaptativa, ágil e incremental, o ágil também, ele tem duas características super importantes. Ele também é estruturado e ele também é estagiado, porque ele também entrega por fase. Você tem lá os sprints, né? Você tem lá as revisões,
que vai falar exatamente da estrutura dele, né, de como ele é, no caso dos artefatos que a metodologia gera e cada um dos estágios que você transfere para a produção de algum produto, ok? Metodologias iterativas. Metodologias iterativas, elas são interativas, ok? E elas também são faseadas. Também a gente vai ver que as metodologias iterativas também trabalham com fases, ok? E, óbvio, se a metodologia é iterativa, ela tem que atender a algumas outras características, como incremental, preditiva, também por estágio e estruturada. Então, isso é uma visão das características de cada uma dessas abordagens. Então, a gente vê que existe aí um emaranhado, né? Elas são bastante similares em algumas características, se isolam por pequenas variáveis simples até, ok? Mas o que a gente tem que considerar hoje é que as metodologias lineares, principalmente o guia PMBOK, ele é uma metodologia linear e iterativa. O PMBOK, desde a sua 4ª edição, ele já é quer dizer, o PMBOK sempre foi iterativo desde a sua criação, ok? Porque ele nunca foi um waterfall puro, ele nunca teve aquela característica de fazer apenas produzir numa linha sem revisar as linhas anteriores, até mesmo porque ele tem uma coisa chamada lições aprendidas e uma série de ferramentas e todos os processos dele são iterativos e interativos, então isso é super importante. Então o modelo linear hoje, raramente aí a gente vai ver o modelo linear como sendo puramente linear, só foi isso no passado quando nem documentado era. Mas, na 6ª edição agora do PMBOK, ele traz uma característica de agilidade, ele está trazendo ferramentas ágeis. Então, o PMBOK está indo numa direção aí de ser uma ferramenta híbrida, né? Tendo características iterativas e características ágeis por trás aí de todo o seu processo. Então, ele está tentando ser uma metodologia aí, por uma questão de mercado, por uma questão de produtos e serviços, uma metodologia aí, um método, né, uma abordagem de gestão de projeto mais alargada aí, ok? Então, onde nós vemos que todas as metodologias são, o ponto de fusão delas, sempre todas são estagiadas e todas são estruturadas. Isso fundamentalmente é um divisor de águas aí para a gente entender como que as metodologias operam e como que as metodologias são, ok? Então, só para a gente entender aqui um pouquinho das abordagens, abordagem linear, iterativa e ágil e características de cada uma delas, ok? Então, aí um entendimento sobre as metodologias. Abordagem linear. Agora vamos falar de alguns sistemas dentro das metodologias lineares para que a gente vá conhecendo um pouquinho de cada um deles. Então, nós temos o mais antigo de todos, que é o modelo V ou U, depende aí da escola que você for adotar, nós chamamos de modelo V, ou desenvolvimento V ou desenvolvimento U, no meu livro aponta dessa forma. O waterfall puro, né, que a gente nem conhece mais, nem é utilizado, e o waterfall atual, que é o modelo que a gente vê das principais metodologias aí lineares. Características dela, né? São por fase, preditivos e tem uma única entrega. Então, assim, ao final do projeto você entrega o projeto, você não entrega etapas do projeto e para, né? O DSDM entrega uma parte do projeto e para. As metodologias ágeis entregam o que gera valor e para. Ele não, ele vai até o final porque você planeja o escopo do trabalho, né? Então, o escopo que você vai entregar. Principais vantagens dessas metodologias, dessas abordagens, né? São controladas, fundamentalmente são conhecidas porque são as mais antigas de todas, então por mais que uma pessoa não tenha conhecimento de abordagens metodológicas, o modelo linear é fácil dela entender, porque é uma etapa atrás da outra etapa, uma fase atrás de outra fase, então essa linearidade dá uma compreensão de quem está aprendendo muito grande. E ordenado, então se eu estou falando que o processo é linear, ele é em ordem, né? E ele facilmente você consegue controlar ele. Qual é o lado negativo dessas abordagens, né? Departamental. As abordagens lineares, elas têm um hábito de ficar presas a silos, assim, tais departamentos que atuam em silos, né? Então agora é engenharia, agora é desenvolvimento, agora é marketing. Marketing terminou, passa para produção, produção terminou, passa para operação, operação terminou, passa para... Então essa coisa de silos, né? Então cada pessoa termina a sua parte e coloca isso em operação. Isso é uma característica da metodologia linear. Rígida, né? Porque como ela segue uma linearidade, ela tem uma certa rigidez. E
tende, não estou dizendo que é, a ser prolongada por conta das fases. Porque se uma coisa não consegue terminar numa fase, automaticamente alonga a fase da frente e a próxima fase fica mais distante. E esses atrasos, eles tendem a ser meio que bola de neve. Né? Um atraso que é gerado aqui, aumenta o atraso ali, aumenta o atraso ali, aumenta o atraso. Então os projetos tendem a atrasar muito mais do que o normal. Então isso é uma forma bem resumida da gente entender o modelo linear. Entendendo que o modelo linear, ele é assim, eu saio de requerimentos, vou para desenvolvimento, implantação, implementação, homologação, verificação e certificação e depois eu entro em produção. Então essa é uma característica, então isso é o waterfall puro, né? Não é porque hoje, se você olhar para o PMBOK, cada um desses processos retorna ao processo anterior, como forma de lições aprendidas, como forma de melhoria de processo, então ele tem essa educação de ir voltando, né? Mas o linear é uma abordagem orientada a processos, clássico, né? Vamos chamar esse processo de plano, que segue uma ordem natural de execução. Então a gente percebe uma linearidade de execução. Não permite extrapolar, antecipar processos ou procedimentos. Segue uma lógica binária, né? Uma lógica linear. Por isso que o modelo é chamado de modelo linear, porque segue essa lógica binária aí de processos e procedimentos. Ok, como se dá esse conceito de projeto, né? Projeto normalmente surge então de uma necessidade. Vamos entender um modelo linear do PMBOK, só para a gente ver mais ou menos como ele funciona aí. Então tem as necessidades aqui, eu tenho ampliar o meu negócio, ampliar a minha linha de montagem, criar uma web page, fazer o meu TCC. Quais são os requerimentos que eu tenho para atender essas necessidades? Tendo isso daqui, eu vou ter meus critérios de seleção. Meus critérios de seleção sofrem aí justificativas e viabilidade. Por exemplo, meu projeto viagem, vou por uma viagem nacional, por uma viagem internacional. Existe um requerimento do passaporte. O passaporte vai demorar, estamos em greve agora com a Polícia Federal, então não está emitindo passaporte. Minhas férias acontecem em outubro, eu não tenho como fazer, então meu critério de seleção, minha justificativa, minha viabilidade aponta para que eu não faça uma viagem internacional, porque eventualmente meu passaporte não vai estar disponível e minha janela de viagem ocorre antes. Então, justificativa e viabilidade. Aí, uma vez que eu tenho selecionado qual é o meu projeto, ok, ciclo de vida do meu projeto, que é aquela figurinha conhecida por nós, né, do ciclo de vida, tal, bonitinha, ciclo de vida do projeto. Ok, meu projeto chegou ao final, ele tem as suas entregas, né, quando eles vão para a operação, né, e essas entregas vão para a produção, e a produção é meu ciclo de vida do meu produto aí operando. Acabei de lançar um novo carro, então vai ficar operando. Acabei de abrir minha loja, fiquei lá montando minha loja. Acabei de construir minha casa, né? Então minha casa está em construção. Beleza, então eu acabei de construir minha casa está lá linda, bonita, maravilhosa. Eu decido então melhorar a minha piscina, ou criar uma churrasqueira, ou fazer uma churrasqueira maior, alguma coisa assim. Então eu estou em produção, né? O meu produto entrou em produção, minha piscina lá, eu quero ampliar a minha piscina, eu quero ampliar a minha churrasqueira, eu quero criar um novo salão de jogos. Então isso é uma atualização de novo, necessidades, requisitos e... Então isso é um ciclo virtuoso, né? O ciclo da gestão de projeto. Então produtos em operação, produtos no ciclo de vida, fornecem insumos para uma atualização ou novos produtos ou novos serviços para atualização. Então o ciclo tradicional, né, o método tradicional waterfall linear, ele tem essa característica, né? Um cliente ou um sponsor é o originador do projeto, é o cara que dá o kick-off do projeto, o início do projeto. Aí tem as minhas necessidades. Lembre-se claramente que o projeto tem limites claros de projeto. Então ele inicia necessidades, requisitos, ok? Iniciou meu projeto, ciclo de vida do PMBOK, planejamento e execução, e a cada ciclo desse daqui completo, um produto ou um serviço é entregue, né? Então essa fase, essa etapa ela é encerrada, esse estágio é encerrado e é transferido essas entregas para o cliente ou sponsor, que é o originador aqui do produto. Então esse mesmo originador aqui é o cara que recebe aqui. E durante todo esse ciclo de vida aqui eu tenho uma monitoração e controle do projeto. Então claramente hoje nós vemos aqui um PDCA, Plano do Check Act, né, um ciclo virtuoso aqui de atividades, e à medida que eu vou gerando as entregas, isso vai me gerando aprendizados. E esses aprendizados são os históricos ou lição aprendida do gerenciamento de projeto.
O modelo linear ele segue uma clássica, né, definição chamada elaboração progressiva, né, ou chamada de Holy Waving Planning, né, elaboração progressiva. E isso segue um conceito muito importante para a gente chamado curva de aprendizado. Então existe aqui uma tendência de planejamento, que é essa linha pontilhada aqui, essa tendência do planejamento. Então meu projeto tomaria muito mais recurso e tomaria muito mais tempo, mas durante, naturalmente, o ciclo de vida do projeto, há uma evolução natural e as pessoas vão aprendendo, que chama-se curva de aprendizado, elas vão aprendendo e esse tempo tende a diminuir. Então, eu quero dizer com isso que o modelo Waterfall bem utilizado também, ele pode criar uma curva de aprendizado, o projeto pode terminar antes do prazo, mas o mais importante para que tudo isso ocorra é que tem que ter um efetivo gerenciamento e todas as partes envolvidas têm que ter muita responsabilidade e muito comprometimento com o plano de projeto, ok? Só para a gente exemplificar, o guia PMBOK, ele traz algumas características, né? Então você tem aqui os grupos de processo, ele vai chamar então de grupo de processo iniciação, planejamento, execução, monitoração e controle, encerramento, é o nome que ele dá para os 5 grupos de processo dele, ok? Aqui na lateral você vai ter então os áreas de conhecimento, que são as áreas de conhecimento que o PMBOK aponta como importantes ou relevantes para a efetiva gestão de projeto, começando lá a integração, terminando aqui em stakeholders, passando escopo, tempo, custo, qualidade, algumas áreas. E aqui no meio você vai ter o que ele chama de processos, tá? Os processos do PMBOK, que agora na sexta edição são 48 processos. Então todo o livro, que está com mais de 700 páginas hoje, vai abordar exatamente todos esses conceitos aqui com detalhe, não é uma profundidade infinitamente grande, surgiu ferramentas muito novas na gestão de projeto, agora os processos estão mais ágeis, estão mais iterativos, então está trazendo uma série de outras coisas aí novas para a gestão de projeto. Ok? Com isso, então, nós encerramos então o módulo de abordagens lineares. Tá? Então você está tendo uma visão do que é abordagem linear. Lembrando que dentro da abordagem linear, o mais importante é que a gente não olhe para ela como uma abordagem infinitamente rígida. Ela tem essa característica de rigidez, sim, existe, mas a gente tem que saber como utilizá-la e como aprender a utilizar ferramentas como essa. Ok? Como sempre, eu deixo aí um videozinho pra gente curtir um pouquinho. E eu só queria dizer que a gente não pode olhar para a abordagem linear e falar é assim, só tem desse jeito, não pode fazer mais, a gente ficar com a cabeça muito fechada para o novo. Ou excessivamente aberto para o novo, porque nós estamos num momento aí de metodologias híbridas, metodologias iterativas, metodologias ágeis, então a gente está falando de muitos métodos, metodologias, processos, procedimento, e muita novidade acontecendo por aí, e nós achamos que todas elas são boas e temos que usá-las. Eu acho que existe uma certa cautela que a gente deve utilizar, tem que usar com propriedade mesmo, tem que usar com bastante conhecimento, e não podemos simplesmente falar que essa metodologia é melhor do que aquela metodologia, essa abordagem é melhor do que aquela abordagem, esse método é melhor do que aquele método. Temos que conhecer a fundo, aí o objetivo do programa é te dar essa profundidade dos conceitos. O livro serve de arcabouço teórico para que você também busque mais informação dentro do livro. E aí fique com o videozinho bem interessante, né? É aquele...